Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu creio que você está comigo nesse encargo de avançarmos e sermos instrumentos na edificação da obra de Deus, amém? Nós estamos na 11ª aula e para mim é maravilhoso poder compartilhar isso com você, porque eu acredito que esse é um encargo que o Senhor tem depositado nas nossas vidas. Nós somos ministros, nós somos líderes e fomos chamados para sermos cabeça, para liderarmos e sermos instrumentos nas mãos do Senhor, amém? E hoje eu quero dar continuidade naquilo que eu falei na última aula, mas se por acaso ainda você não se inscreveu, se inscreva aí. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar, vou estar respondendo suas perguntas. Eu quero cooperar com você, esse é o meu encargo, cooperar com você, com a sua liderança. Na última aula, nós falamos a respeito de liderança, nós mostramos alguns modelos na Bíblia, mas hoje eu quero falar uma parte muito importante da liderança, que é a comunicação. Eu estou te falando porque uma vez que a visão ela tem sido recebida do Senhor, é muito importante que ela seja corretamente comunicada. Eu estou te falando porque é uma arte. A comunicação é uma arte e você precisa orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, revelação. Por quê? Porque alguém certa vez disse que a comunicação é o nome do jogo. Estou te falando porque a comunicação não pode ser enfatizada demasiadamente, ela não pode ocupar um espaço grande demais, mas você sabe, a comunicação é o trabalho do líder. Porque é através da comunicação que ele vai colocar as pessoas para ajudá-los. Mas as pessoas só podem ajudá-los uma vez que elas compreendem, elas têm clareza, elas sabem o que elas estão fazendo, para onde elas estão indo. Por isso que eu te falo que ela é tão importante para nós. Pastor, como que nós podemos então avançar? Como que nós podemos então receber e poder aprender a comunicar? Eu quero então falar 7 coisas aqui rapidamente com você, para que você esteja familiarizado com a comunicação, com essa arte. Primeira coisa, esteja certo sobre o que você deseja comunicar. Quando você está familiarizado com aquilo que você vai comunicar, e você tem agora à sua disposição as palavras certas, as palavras que vão atingir o objetivo, o alvo. Pastor, por que você fala isso? Eu te falo porque isso vai te ajudar tanto, tanto. Quando você conhece, quando você sabe, quando você tem direção e você tem clareza do que você está fazendo, as pessoas sabem que você tem o quê? Propriedade. Propriedade. Segunda coisa, esteja certo de ter a completa atenção das pessoas. Pastor, como é que eu vejo isso também? Isso precisa ser feito de forma focalizada no assunto, aquilo que é interessante para as pessoas. Lembre, a comunicação não é você falar para si. A comunicação é você falar com aqueles que estão ali para cooperar com você. Você agora está liderando. Então, nessas horas, você precisa ser sensível, você precisa lidar com a situação antes do problema, para que você possa se mover, para que você possa caminhar. Eu estou te falando porque é um processo. Pastor, você pode me dar um exemplo disso? Eu te falo. Às vezes você está ali numa reunião, mas a pessoa está totalmente desconectada. Ela não está ali com você, o coração dela não está. Você deveria parar e perguntar: fulano, você está com algum problema? Você precisa de alguma coisa? Tem alguma situação que nós podemos? Ela vai sempre te responder: não, pastor, está tudo bem, está tudo claro, está tudo certo. Mas você pode interagir com ela. Pergunta para ela: tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Parece que você está um pouco inquieta. Você pode perceber que é nessas horas, pegar meu celular daqui para aqui, você pode perceber que é nessas horas que a pessoa ela desliga o celular, ela coloca o celular de lado, ou ela fecha o tablet ou o computador. Por quê? Porque agora você está atraindo ela para perto de você, para a sua liderança, para a sua reunião. Você agora está comunicando com ela. Terceira coisa, almeja a simplicidade. Você tem que aprender a usar palavras simples. Sabe, você precisa aprender a ser compreendido. Pastor, como aprender a ser compreendido? Tem gente que é prolixa, fala demais. Mas tem gente também que gosta de usar palavras rebuscadas. Estou te falando porque uma coisa vai levando a outra. Então eu tenho atenção, eu sei o que eu estou falando,
Eu tenho uma atenção das pessoas, mas agora eu também uso palavras simples. Pastor, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um passo a passo. Eu estou avançando. Quarta coisa, certifique-se de que elas captaram a mensagem. Então, para você ter clareza e certeza de que elas entenderam a comunicação, use de repetição. Então, dê a elas, por exemplo, por escrito, para que não haja nenhuma dúvida. Você pode fazer uma reunião e levar a pauta já pronta. Isso vai ajudar. Você pode perguntar, está claro? Você entendeu? Tem alguma dúvida? Está entendendo com o que eu estou te falando? Por quê? Porque, às vezes, nós erramos justamente nesse ponto. Nós estamos caminhando para o final aqui, que eu estou querendo trazer luz para você. Mas tem líderes que têm dificuldade. Pastor, qual que é a dificuldade? De justamente dar a direção de forma clara, para que as pessoas entendam. Quando as pessoas não entendem o que se esperam dela, pode ter certeza, provavelmente ela não vai ser capaz de produzir aquilo que ela foi designada. Quinta coisa, sempre faça aplicações. Aplicações sempre ajudam na compreensão. Elas ajudam na memorização daquilo que foi dito. As pessoas, elas tendem a esquecer rápido. Mas você sabe, uma ilustração boa, ela fixa na memória da pessoa aquilo que é a mensagem. Estou te falando porque um dos maiores problemas na área de comunicação é a perda, é a distorção da mensagem. Lembra do telefone sem fio? É aquela velha historinha. Alguém chega, conta para o receptor pegou a mensagem, agora ele vai transmitir a mensagem. Quando ele vai transmitir a mensagem, ele já não consegue mandar a mensagem da mesma maneira que ele recebeu. E lá no final da brincadeira, surgiu outra história. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós não podemos avançar. Nós não podemos sermos produtivos se a comunicação ela não é efetiva, direta. Estou te falando porque você vai perceber isso ao longo do processo. Ao longo do processo na sua vida, você vai ter as pessoas... Mas lembre sempre, eu estou numa mesa ou eu estou numa roda e eu estou apresentando os pontos. Essa comunicação fará toda a diferença. Ela é muito importante. Tenha a atenção das pessoas, atraia as pessoas para você. Quando você estiver comunicando, comunique com clareza, comunique com graça, faz com que aquilo não seja pesado. Quer ver uma outra coisa que nós podemos então avançar nesse processo? É a motivação. Então, por um lado, eu tenho o quê? A comunicação, mas por outro é a motivação. Você já alguma vez já se perguntou o que leva alguém a fazer as coisas? Nós fazemos por causa da motivação. Motivação é aquilo que nos move todo dia. É ela que nos induz a agir. A motivação é a principal fonte de uma pessoa. Já parou para observar um atleta? Quanto mais motivado ele está, mais ele quer ganhar, mais ele quer conquistar, mais ele quer correr para alcançar o prêmio. Então eu estou te falando isso porque o que motiva uma pessoa a servir a Deus é o amor, é a prosperidade, é o céu. Não sei. Todos nós somos movidos por motivações. Por isso, motivar é um dos principais trabalhos de um líder. Porque, vamos ser sinceros, quando você tem pessoas que não estão motivadas, elas estão o tempo inteiro reclamando, murmurando. É difícil ficar perto de gente assim. Tinha um desenho antigamente que tinha um animal e ele ficava reclamando o tempo. Ó céus, ó vida. Era uma hiena. Tem gente que é assim. Ele não percebe, mas o tempo inteiro ele está transmitindo uma mensagem negativa. Mas você é líder. Esse é o seu trabalho. Seu trabalho é encorajar, seu trabalho é levar as pessoas a uma ação, seu trabalho é motivá-las para que elas sempre estejam para cima. Então, para que você possa entusiasmar, você precisa ser o quê? Um visionário. Você precisa colocar o projeto, o sonho. Porque quando você tem isso no seu coração, eu estava falando com os meus pastores esses dias, e eu estava falando justamente sobre isso. Um dos meus pastores estava falando, você precisa ter uma visão de águia. Pastores precisam ter uma visão de águia. Mas você sabe, pastor ele precisa enxergar lá na frente. Mas todos nós deveríamos ter isso no nosso coração. Se eu quero adquirir um imóvel, se eu quero trocar de carro, se eu quero fazer uma viagem, isso precisa ganhar meu coração. Mas quando eu tenho pessoas para participar comigo, isso tudo melhora.
Então eu quero viajar, mas eu quero poder levar minha família. Mas como que eu vou contagiar a minha família? Meus filhos, nós vamos viajar. Papai já comprou as passagens e eu quero dizer, a viagem vai ser boa demais. Ah, pai, mas vai ser cansativo, nós vamos ter que ficar no avião tantas horas. Mas você não sabe, lá nós vamos na praia. E a praia, você vai ver o tanto que é lindo. Na praia também tem uns carrinhos lá que nós podemos alugar. Vocês vão gostar demais. Presta atenção, esse é o entusiasmo. Você vai conduzir as pessoas a uma ação. Estou te falando isso porque as pessoas normalmente elas são inspiradas pela personalidade do líder, pelo seu exemplo, pelas realizações, pelas atitudes, pelo aquilo que ganhou o coração dele. Eu falo isso para você porque as pessoas vão à medida que você as encoraja. Então, você pode encorajar as pessoas pelo elogio e aprovação. Esse é um aspecto vital de um líder, é porque ele é um motivador. Ele está sempre encorajando, colocando as pessoas para cima. Ele está sempre levando as pessoas a avançar, a crescer. E ele diz, você consegue, você vai. Eu fico vendo esses treinadores. Eu gosto de assistir futebol. E existem alguns treinadores que eu acho que eles são um show à parte. Porque eles gritam, eles berram, mas sempre assim com uma postura positiva, que vai dar certo, vai conseguir. Mas muitos líderes não são assim. Muitos lideram pela ameaça, pelo temor. Eles usam cetros de ferros. Porque se você não fizer, você não vai receber. Preste atenção, não é essa a nossa função. Estou te falando porque nós precisamos aprender. Nós precisamos avançar e aprendermos. Há muitas e diferentes coisas que motivam as pessoas. E como líderes, nós precisamos estar conscientes dessas coisas. Nós precisamos estar conscientes de como usá-las para motivar as pessoas. Então, normalmente, basicamente, nós somos motivados por necessidades. Pastor, como assim? Talvez necessidades físicas. Todos nós somos motivados por isso. Você tem necessidades. Você tem necessidades de segurança, você quer morar num lugar mais seguro. Mas você também tem necessidades de pertencer. Esse pertencer é você fazer parte de um time, do grupo. E uma sociedade. Eu sempre falo para as pessoas, antes delas converterem a Cristo, elas convertem a você, porque elas querem estar com você, elas já te viram, elas têm em você uma autoestima. Mas elas também, quando elas fazem isso, elas têm necessidade de quê? De autoestima, de valor. Por quê? Porque você passou a encorajá-las, você passou a valorizá-las. Isso tem o seu lugar. Necessidade e propósito de vida. Pastor, como é que é isso? Você sabe, tem gente que vive a vida como aquela canção, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que vive assim, e vive mal, por sinal. Mas quando você tem um propósito, quando você sabe para onde você está indo e com quem você está indo, você está dando o quê? Valor para a sua vida. Uma outra necessidade é a necessidade fisiológica. Pastor, como assim? São aquelas mais próximas de nós. Necessidades como comer, beber, vestir, dormir. Você tem necessidades. E elas são motivadas, movidas por isso. A necessidade de segurança, por exemplo, está relacionada com essa proteção. Já falei aqui. Alguém pode falar, pastor, como assim? Sabe, quando você está sozinho, eu sempre observo isso, quando você é adolescente, garoto ali de seus 12 anos, 13 anos, quando você está sozinho, você é fraco. Mas quando você está com sua turma, você vira valentão, né? Sempre foi assim, eu cresci dessa maneira. Eu fico observando, meus filhos estão chegando nessa idade, e eu fico observando, quando ele está sozinho, é fraquinho. Mas quando tem alguém que pode ajudá-lo, ixi, fica forte. Quando eu digo isso, é porque nós podemos avançar. Nós temos necessidades. Nós temos necessidades familiares, nós temos necessidades de valor. Pastor, você está falando aí, você sabe, um elogio é uma coisa que tem tanto valor. Tanto valor. Eu cuido dos eventos. Você já me ouviu falando aqui que eu cuido dos eventos da igreja. E às vezes eu fico vendo os pastores, a gente comenta sobre isso, sobre ir num restaurante. Se você trata mal um garçom, por exemplo, você fala, essa comida não presta, não está boa, vai trocar. Ele pode até ir lá trocar. Um pastor meu aqui, que ele tem as coisas na cabeça, mas você sabe, ele tem uma certa razão.
Ele fala, e se eu mandar trocar e ele for lá e cuspir no meu prato? Você já parou para pensar nisso? Mas eu vou trazer para o nosso contexto. Eu cuido dos eventos. Tem hora que você não percebe, mas você entra num banheiro, o banheiro está cheiroso, está limpo. Alguém fez isso. Não foi você, mas alguém fez. Por que não elogiar o pessoal da manutenção? Por que não elogiar o pessoal da produção, da iluminação? Eu estou te falando porque é uma característica que eu fui desenvolvendo na minha vida. Eu converso com todo mundo. Pergunta, tudo bem? Está tudo certo? Por quê? Porque as pessoas elas precisam ser elogiadas, admiradas, respeitadas. É muito ruim quando você passa pelas pessoas e você não cumprimenta elas. Elas têm a sua vaidade. Nós necessitamos de ser elogiados. Isso precisa fazer parte do nosso contexto, onde nós estamos inseridos. Mas as pessoas também passam. Certa vez aconteceu algo muito ruim comigo. Não percebi. Depois, o irmão, depois de muito tempo, ele veio procurar o pastor dele para falar que ele estava com raiva de mim. Por quê? Porque um dia ele me cumprimentou na escada e eu não cumprimentei ele. Você sabe? Eu não lembro, não percebi e passou. Mas aí o pastor veio falar para mim, falou, olha, o fulano fez um comentário a respeito do senhor, mas assim, eu não vejo o senhor tendo essa atitude. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, misericórdia, pede perdão por irmão. Mas ficou muito tempo chateado comigo. Por quê? Porque ele me cumprimentou, eu não vi. E depois ele acabou ficando magoado. Estou te falando porque nós temos necessidades. Nós temos necessidade de propósito de vida. Eu falo porque quando você tem propósito, você vai caminhar em direção ao seu propósito. Mas quando você não tem um propósito de vida, na verdade você vai ficar batendo cabeça. Mas pastor, por que você está me contando tudo isso? Eu estou te falando porque um líder motivador, ele sabe como líder, como todos esses níveis de necessidade, e ele sabe como supri-la em todo tempo. Todo tempo. Estou te falando porque você precisa aprender a desenvolver, a motivar as pessoas. Pastor, como que eu vou fazer isso? Ajude as pessoas. Ajude elas a conscientizarem sobre as necessidades reais, aquilo que está no coração dela. Ajude elas a assumir as responsabilidades, a desenvolver essas responsabilidades, a desenvolver a liderança que está no coração delas, como que ela vai lidar com os subordinados. Tem gente que não sabe. Encoraja, com reconhecimento, reconhece que ela é capaz, que ela pode. Ela pode ir muito além do que ela está se vendo. Mostre como fazer o trabalho. Dê a ela exemplos. Expresse entusiasmo. Você sabe, eu já vi líder também com essas atitudes. Qual atitude, pastor? Só tem você. Vou usar você. Você acabou de perder a pessoa. A pessoa pode até fazer, porque ela está com medo de você. Mas quando você fala, rapaz, você é a pessoa certa, para o lugar certo, é a pessoa que vai usar. Deus vai usar. Pode ter certeza, fará toda a diferença. Então, estou te contando isso porque intensifique os relacionamentos com as pessoas, remova bloqueios, demonstre amor, acredite nelas, invista nelas. Pode ter certeza, você vai fazer com que elas sejam pessoas o quê? Significantes. Amém? A quarta coisa que eu quero deixar para você é na hora de tomar as decisões, são as tomadas de decisões. Estou te falando porque essa é outra parte que é chave para nós. Todo líder ele está constantemente envolvido em tomadas de decisões. Normalmente elas acontecem de dois tipos. Decisões entre certos e errados e decisões que envolvem escolhas de mais opções. Na maioria das vezes nós deparamos com esse segundo tipo. Uma das coisas mais frustrantes que um subordinado pode enfrentar é um líder indeciso. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho aprendido ao longo dos anos com os meus pastores. Pastor Luiz, pastor Naor, pastor Marcos Mota, como eu pude aprender isso com eles. É o tempo inteiro, são diretivos. Eles te dão uma opção para você tomar a decisão, mas ele já tem uma decisão. Pastor, ele pode aceitar a minha decisão? Pode, mas o líder sempre tem uma decisão. Ele não fica vacilando. Você está entendendo o que eu estou te falando? Um líder ele pode mudar a opinião, mas você sabe, ele sabe o que ele quer, para onde ele quer ir. Então eu estou dizendo porque tomada de decisões é o trabalho do líder.
é de chegar a uma conclusão. Bons líderes, eles têm conclusão. Vou falar disso aqui agora, na próxima aula com você. Bons líderes, eles concluem. Bons líderes, eles começam, executam e terminam. É isso que espera de nós. Nós vamos terminar aquilo que nós começamos. Então, há duas formas de nós tomarmos decisões. Uma maneira é pelo improviso, seguido de intuição do momento, aquele momento. Essas decisões frequentemente corretas, mas nós precisamos ser cautelosos com elas. Por quê? Porque essas decisões, elas deveriam envolver conhecimento de todos os fatos envolvidos. Ah, pode acontecer? Pode. Mas a segunda maneira é a tomada de decisões judiciosas, aquelas que são feitas cuidadosas. Ela envolve o quê? Pleno conhecimento, tempo, considerações. Tudo isso deve ser levado em conta. Então, a finalizar a nossa aula aqui hoje, é muito importante que você aprenda. Aprenda o que eu estou tentando alcançar. Por que eu estou optando por inúmeras possibilidades, eu estou optando por essa solução? Qual que é o alvo? Eu estou tomando uma decisão. Ela é satisfatória para mim ou para a equipe? Qual que é a decisão ideal? Eu estou tomando uma decisão. Quais são as implicações? Eu estou tomando uma decisão. Eu tenho clareza da minha tomada de decisão. Eu tenho clareza da consequência que ela vai gerar. Por quê? Porque você agora não está liderando apenas para você. Você está liderando para outros. Então, faça um roteiro para a tomada de decisões. Então, você percebe que eu estou sempre falando para você, tem um caderninho, tem uma agenda, isso é importante. Então tem uma visão clara do problema. Meu problema é esse. Reúna os fatos. Quais são os fatos? O que eu vou perder? Mas e se eu tomar essa decisão, o que eu vou ganhar? Quando você identifica os problemas, quando você lista as alternativas e você ora, agora você pode o quê? Agir. Eu estou te falando porque quando você faz isso, você tem uma ajuda poderosa. Poderosa. Você é cristão. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E quando você busca o Espírito Santo, ele agora vai te ajudar a desenvolver essa liderança. E você vai ser o instrumento que Deus vai usar. Amém? A quinta atitude, quinto aspecto que eu queria falar para você, é uma atitude correta. John Maxwell, ele no livro Desenvolva Sua Liderança, ele diz que 95% das qualidades pelas quais os amigos são admirados se referem pelas atitudes. Preste atenção, nós estamos convencidos disso, de que 10% do que me acontece é 90% da maneira como eu reajo. O mesmo acontece com cada um de nós. Nós somos responsáveis pelo quê? Pelas nossas atitudes. As nossas atitudes farão toda a diferença. As nossas atitudes como nós lidamos com os outros, as nossas atitudes quando lidamos com os subordinados, as nossas atitudes quando nós lidamos com a liderança, tudo fala a nosso respeito. Estou te falando porque grandes líderes, eles têm sempre a atitude certa. Eles criam uma atmosfera, eles propiciam reações certas dos outros. Estou te falando porque a atitude de um líder, ela é percebida pelos seus liderados mais rapidamente do que as suas ações. Porque as pessoas sabem quem é você. Então, preste atenção. Estou encerrando com você, mas isso aqui é chave. Se você acha que você é derrotado, você já perdeu. Se você acha que você não ousa, é porque você nunca vai ousar. Se você gosta de vencer, mas acha que não pode, é quase certo que você não vai vencer na vida. Ah, pastor, dura essa palavra. Eu estou te falando porque as batalhas da vida nem sempre são vencidas pelos mais fortes. Não são vencidas pelos mais ágeis. Mas elas são vencidas por homens que eles desejam, eles declaram que eles podem, que eles são capazes. Eles tomam a iniciativa. Estou te falando porque o pessimista, ele se queixa de tudo. Ele se queixa até do vento. Mas o otimista, ele espera que ele mude. Ele é capaz. Preste atenção. Isso é o que Deus espera de você. Deus espera que você tenha uma atitude.
As pessoas, elas vão te seguir na medida que você influencia elas. As pessoas, elas não querem andar com gente que está o tempo inteiro murmurando, reclamando, gente que não tem iniciativa, porque isso fala a respeito de quem você é. Portanto, eu quero terminar falando isso aqui para você. Ore a Deus, busque em Deus, busque luz, pense grande. Fala para o Senhor, Senhor, o Senhor me deu essa equipe, como que eu vou lidar com eles? Pode ser na sua célula, pode ser no seu discipulado, pode ser no seu pastoreio, pode ser no seu trabalho. Lá na sua equipe de trabalho, as pessoas, elas vão olhar para você. E que você tenha essa atitude de um líder. Amém? Que Deus te abençoe. E até a próxima aula, em nome de Jesus.